Bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Mais uma manhã abençoada aqui. Eu tô tomando posse aqui desse banquinho confortável aqui na pracinha. Olha que lugar maravilhoso. Tô aqui terminado a minha caminhada, como graças a Deus já vai para uns 15 dias já, firme e constante, né? Só domingo passado que eu não caminhei, não exercitei. Mas também, né, tem direito ao menos um dia, não é verdade? Então, voltando aí para o nosso propósito de reflexão aí toda manhã. Hoje, dia 15 de janeiro do ano de 2026, que maravilha, né? Virou o ano outro dia e já estamos no 15º dia do ano, né? Que maravilha, bênção de Deus. Então, a princípio eu quero desejar um ótimo dia e dizer que você aproveita muito bem esse dia que o Senhor te concedeu, sabe? Porque muitos partiram na noite, muitos voltaram para casa, né? E nós ainda estamos por aqui na nossa peregrinação, mas Deus sabe o dia, né? Então, como nós não sabemos, então vamos viver, né? Vamos viver intensamente o máximo que pudermos, porque cada dia é um presente de Deus na nossa vida, né? Então, meditando na palavra, hoje nós vamos fazer menção de uma palavra muito maravilhosa de ensinamento que se contém desde lá no Deuteronômio, né, capítulo 19, versículo 14, aonde Moisés instruiu o povo, né, depois ali da divisão das terras, para que eles respeitassem, né, as marcações ou demarcações ali das terras que foram divididas. E a palavra do versículo 14 é: não removais os marcos antigos que os teus antepassados fizeram, né? E atualizando mais um pouquinho, nós temos em Provérbios 22, o verso 28, que diz praticamente a mesma coisa, né? Não removais os marcos antigos que os seus antepassados fizeram, colocaram, né? Então, amados, eu meditando nesse versículo, ou no contexto dessa palavra, tanto no Deuteronômio quanto através de Salomão em Provérbios, a gente pode conotar ali sentido literal e sentido figurado. Vamos para o literal primeiro, que foi escrito primeiro por Moisés, né, em Deuteronômio. Ali se tratava literalmente de terras, né, das heranças. Então, quando foram divididas as terras ali para as tribos e, consequentemente, para cada família, então se colocaram marcos, ou seja, pedras, né, cercas, mas ficou a marca. Então ali, quando alguém querendo, hoje no linguajar de hoje é espertinho, né? Desenvoltado, né? Mas isso é desonestidade, né? Então ali era um pecado grande de desonestidade, quando fazia algo que prejudicaria ao seu próximo e consequentemente estaria desobedecendo a palavra de Deus, uma recomendação na palavra de Deus, não é verdade? Então o povo ali, eles eram severamente castigados quando isso era detectado, né, que alguém tinha feito isso, removido algum marco para aumentar consequentemente ali a sua terra, né, o seu limite, mas desrespeitando o direito do seu semelhante que iria ficar no prejuízo, né? E, infelizmente, principalmente no Brasil hoje, né, depois que entrou aquela famigerada lei de Gerson, né? Que o negócio é levar vantagem, independente se o outro fica no prejuízo ou não, o importante é você estar por cima, né? Que caia por terra esse pensamento, né? E voltando para... Nós falamos do literal, vamos falar do espiritual, né? Do simbólico.
que traz para os nossos dias, né? Principalmente na parte espiritual, que conduz, né, a vontade de Deus para o seu povo, para a sociedade, para a família em si, na verdade, né? Então, não remover os marcos antigos, legados pelos nossos antepassados, hoje, né, no atual, que vem desde Provérbios, nós podemos dizer em vários aspectos, né? Ensinamentos dos nossos antepassados quanto à vergonha na cara, vamos dizer assim, a caráter, né? A doutrinas, a ensinamentos passados de geração para geração e que hoje, infelizmente, está caindo muito por terra, né? As pessoas estão perdendo a noção sobre o certo e o errado, né? Infelizmente. E não está nem aí, né? Se está se dando bem, aparentemente, né? Porque um dia a fatura chega e a palavra de Deus tem resposta para nós em todas as coisas, né? Que diz que aquilo que o homem semear, certamente colherá, né? Então ele está achando que está se dando bem hoje, mas vai chegar o dia do acerto, né? Vai chegar o dia do encontro de tudo que foi feito aqui em cima dessa terra, seja bem ou seja mal, né? Então, esse contexto figurado, na verdade, é o contexto para a família, para que nos demos bem em cima desta terra, né? Honrai pai e mãe, para que vá bem, né, os teus dias sobre essa terra. É o primeiro mandamento, né, com promessa. E não importa se é pai bom, mãe boa, mãe ruim, pai ruim, não. A palavra diz: honra teu pai e tua mãe. E uma das maneiras de honrarmos os nossos antepassados, nossos pais, é seguindo em frente, né, com os princípios que eles deixaram para nós, né? Então, eu disse ontem, né, que nós temos que aproveitar as ferramentas ou, né, que nós temos, inclusive a internet, mas até certo ponto a internet é um campo muito perigoso, né? E infelizmente nós vemos aí que há, né, interpretações e ensinamentos variados aí, né? Pessoas que se debruçam em cima dos seus próprios entendimentos, na verdade, e faz as colocações que eles acham adequadas, mas desrespeitando o princípio, né? Muitas das vezes removendo marcos antigos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E lembrarmos, né? Porque nossos antepassados, nossos pais, avós, né? Eu tive uma boa convivência, né, com meus avós. Não foi por muito tempo, mas o pouco tempo que eu convivi com eles foi muito bom. Só do lado materno, do lado paterno, infelizmente, eu não os conheci, mas do lado materno eu conheci ambos e foi uma bênção. E quantas coisas boas me passaram. E até hoje eu tenho o maior privilégio, toda a vida eu cultivei isso, de ter um tempo para sentar ao lado de uma pessoa mais idosa e ali absorver o máximo de sabedoria daquela pessoa, porque ali é sabedoria vivida, né? Uma coisa é você viver, outra coisa é você ouvir falar, né? Então é muito importante isso, né? Fica aí essa breve reflexão. Então não vá na manada, meus amigos, meus irmãos, né? Hoje, infelizmente, a humanidade, em grande parte, estão indo, né, em manadas, né? Aparece uma dieta na internet, vai todo mundo. Aparece uma novidade, vai todo mundo. Cadê a sua personalidade? Cadê a sua posição? Fique firme, não se deixe levar por movimento do momento, né? Porque isso tem feito muito mal para a sociedade, né, como um todo, e interfere, né, na igreja, interfere na fé, com certeza. Hoje nós temos, em vez de pastores, nós temos coaches, né?
Em vez de líderes espirituais, nós temos palestrantes. Toma muito cuidado, né? Toma muito cuidado com isso. E você que se importa com os princípios bíblicos, porque a Bíblia é a nossa conduta prática de fé. Então, se a palavra, se a Bíblia está dizendo é não, porque é não. Se está dizendo sim, porque é sim, né? Então hoje, esses coach, eles chegam fazendo remendos e costuras e infelizmente vai jogando no ar aí. E muitos que não têm uma constância, uma certa personalidade e estabilidades, eles acabam excedendo a isso, né? Porque o que era pecado já não é mais pecado, o que era errado já não é mais errado. É mais do que tempo, irmãos. Nós estamos vivendo a geração com mais possibilidades de adquirirmos conhecimento, mas infelizmente parece que está havendo um retrocesso. Eu lembro do meu pai, a gente trabalhando na roça, meu pai tirava o chapéu, punha na frente do sol assim, olhava lá, olhava a sombra e ele sabia acertar a hora, né? Só de olhar o sol e olhar a sombra ali, ele não era, muitas das vezes não era exato, mas era bem aproximado, né? Agora hoje nós estamos deixando evidências tão importantes na nossa vida, que conduziu os nossos antepassados até nós, e nós estamos destruindo tudo por causa de movimentos, por causa de achismo, por causa de confabulações, né? Então, a exegese bíblica, por exemplo, que é a interpretação bíblica, ela não permite confabulações assim, extremistas, alheio àquilo que a palavra ela está expressando, né? Então tudo tem limite, né? Principalmente diante de um Deus santo e vivo, e as consequências estão aí. Nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais destruída, uma sociedade sem compromisso, uma sociedade sem caráter, e é isso aí, sem princípios e consequentemente abalando as famílias indo pelo mesmo caminho, né? Então é isso. Que nós venhamos voltar aos marcos antigos, tá certo? Ô, coisa maravilhosa, fui criado em 6 irmãos, aquela turminha de escadinha. Ao deitarmos, benção pai, benção mãe, e aquilo ali era longe, né? Era 6, e quando eram famílias maiores ainda, ali ia uns 10 minutos ou mais, só de benção pai, benção mãe. Deus abençoa meu filho, Deus abençoa minha filha. Estamos perdendo isso. Hoje é quadradismo, né? Um filho pedir bênção para o pai, um filho pedir bênção para um avô. E a falta de respeito, então, sem falar. É você para cá, é você para lá, é você, né? Não respeita nem os cabelos brancos, né? Uma falta de respeito total, né? Precisamos resgatar isso. Você que é jovem, que vai ouvir ou que está ouvindo esse vídeo, e se você concorda comigo e sente a mesma coisa, então faça a sua parte, sirva de exemplo. Eu, hoje, deixa eu ver, uns 4 anos para cá, não, 4 anos faleceu a minha última tia, e eu preservei esse costume desde menino. Os meus tios, as pessoas mais idosas, a gente tomava bênção, pegava na mão, e era o maior respeito. Infelizmente, hoje, está se perdendo tudo isso. Então, não jogue culpa, a culpa é de cada um, né? Mas se a gente quiser resgatar, ainda há tempo, tá certo? A palavra de Deus está aí para nos ensinar, para nos exortar, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. O vídeo de ontem ficou grande também. Ontem eu tenho uma certa dificuldade ainda, então não consegui postar ele completo no Facebook, mas ele está completo lá no meu canal, né? Nosso canal é Pesca Maravilhosa com Pastor Nilson José. Você que ainda não é um seguidor, vai lá, nos encontra aí e nos dá aí o seu prestígio lá, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia, no nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.